Muito obrigada pelo convite. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a contaminação de ambientes aquáticos, um pouco sobre algumas análises que a gente fez no nosso laboratório de amostras brasileiras por metais e metalóides tóxicos. Inicialmente, vou dar uma introdução sobre o que são os metais, os metalóides, alguns exemplos desses elementos tóxicos, da toxicidade, da persistência ambiental, e falar como que é o comportamento deles no ambiente e como que a gente se porta frente a um desastre ambiental. Os metais e os metalóides são elementos químicos que apresentam características físicas muito específicas no seu estado sólido, como alta refletividade, como é o caso do brilho, elevada condutividade térmica e elétrica, maleabilidade para a formação de ligas metálicas, força mecânica e uma capacidade de formação de cátions com diferentes níveis de ionização. E por que essa formação de cátions é tão importante? O estado de ionização de um metal ele é muito importante devido ao seu perfil toxicológico, porque as diferentes formas iônicas apresentam diferentes perfis de toxicidade. Como é o caso, por exemplo, de uma técnica que a gente chama de especiação química. A especiação química nada mais é que a distribuição dos diferentes estados de ionização de um composto, inclusive moléculas complexadas e não complexadas nas amostras ambientais, e a gente conseguir diferenciar entre essas espécies. E as diferentes formas de ionização, elas são influenciadas principalmente pelas condições ambientais, que vai proporcionar ionização em mais de um nível. E a preocupação em relação aos metais como agentes tóxicos é que eles são compostos não biodegradáveis, ou seja, eles não degradam no ambiente e, consequentemente, eles têm uma característica de persistência ambiental, podendo bioacumular tanto nos organismos, principalmente na cadeia alimentar aquática, quanto no ambiente em diferentes compartimentos, como na água, no solo, no sedimento, e assim sucessivamente. E os metais, eles apresentam suas concentrações ambientais de forma natural, mas também o aumento da atividade humana, como atividades industriais, a mineração, elas aumentam essa concentração ambiental desses elementos. Dessa forma, a exposição humana aos metais, ele pode ser tanto por via ocupacional, por via ambiental, por ingestão, por exemplo, de água contaminada, através da dieta, por ingestão de alimentos contaminados por altas concentrações de metais, e também por via medicinal, como, por exemplo, medicamentos à base de lítio, antigamente que tinham vacinas que continham mercúrio na composição como conservantes, que eu vou falar um pouquinho adiante com vocês. E existem vários tipos de metais que a gente conhece da tabela periódica, mas alguns apresentam características específicas, como alta toxicidade, mesmo quando apresentando baixas concentrações, mesmo quando a exposição a esses elementos é baixa, como, por exemplo, o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o cromo, o níquel e o arsênio. O arsênio, ele não é um metal, ele é um metalóide, que também podemos classificar como um semimetal. Então, dentre os que eu vou explicar para vocês, vai ser o mercúrio, o chumbo como metais e o arsênio como semimetal, que é um metalóide. E como mecanismo de toxicidade geral dos metais, como eles formam cátions, em solução, no ambiente, a sua forma iônica, ela é muito reativa, e ela pode tanto interagir com enzimas, como mimetizar um elemento essencial, como, por exemplo, o selênio, o sódio, o cálcio, como também formar radicais livres, e esses radicais livres, eles causam dano oxidativo no nosso organismo, e alguns tipos de dano oxidativo pode ser um dano oxidativo na molécula de DNA, o que leva no futuro, após uma exposição crônica, a probabilidade de um efeito carcinógeno. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características dos metais. O arsênio, como eu comentei com vocês, ele é um semimetal, ele é um metalóide e ele é amplamente distribuído no ambiente. Como eu comentei, os metais podem
ocorrer de forma natural. Como, por exemplo, o arsênio pode estar muito presente em água, em solo, principalmente da região asiática. Então, pode acontecer de alguns metais ter alguma prevalência em determinada região, ter concentrações maiores em determinada região comparado com outra, ou seja, a exposição humana nessa determinada região vai ser maior. Então, o arsênio no solo e na água da região asiática é muito alta. Então, as concentrações na cultura do arroz, do trigo, dessas regiões são mais altas comparadas com outras regiões. Também pode ser encontrados em animais aquáticos, animais marinhos, peixes, frutos do mar, e também em formulações de pesticidas.